Olá, estudantes do sétimo ano B, tudo bem com vocês? Esta semana iremos começar um conteúdo novo. Esse conteúdo trata-se de expressões algébricas, que são quando aparecem letras ou letras e números, tá? Então, a partir de agora, nós iremos aprender a trabalhar com letras na matemática. Mas nessa aula de hoje, a gente vai aprender a ideia de variável e como calcular o valor numérico dessas expressões. Ou seja, quando nós atribuímos um número, um valor, para essa letra, certo? Então, vamos ao próximo slide. Então, partindo do pensamento algébrico, certo? Essas expressões matemáticas. No quadro abaixo, nós podemos notar a linguagem materna, que é o que nós costumamos falar, e nessa segunda coluna está a linguagem matemática, ou seja, como eu represento essa frase na linguagem matemática. A gente fala 8 mais 5. Como é que eu represento isso matematicamente? Apenas colocando o número 8 mais o número 5. O dobro de 6. Dobro significa duas vezes um número. Então, como eu tenho o dobro de 6, eu vou representar isso como 2 vezes 6. E a metade de 8, metade é você pegar um valor e dividir por 2. Então, esse valor será 8. Então, metade de 8 é 8 dividido por 2, certo? Ou eu posso também representar na forma de fração, tá? Porque uma fração é uma divisão, não é isso? Em partes iguais. Então, temos duas formas de representar a metade de 8. Ou 8 dividido por 2, ou a fração 8 sobre 2. Então, o que são expressões algébricas? As expressões algébricas nada mais é do que sequências de operações que envolvem letras e números ou apenas letras. Essas letras, nas expressões algébricas, elas são chamadas de variáveis. Por quê? Eu posso colocar qualquer valor numérico para ela, certo? Então, nós podemos utilizar qualquer letra do alfabeto para representar as expressões algébricas. E essas letras nós chamamos de variáveis, porque elas podem assumir qualquer valor. Então, vamos ver aqui o quadro abaixo. Novamente eu tenho a linguagem materna, que é como nós falamos no dia a dia, e nessa segunda coluna eu tenho a expressão algébrica. Então vamos transformar cada linguagem materna em expressão algébrica. Primeiro exemplo é um número mais 4. Quando eu falo um número, eu não sei que número eu falei. Então, portanto, eu posso colocar qualquer letra do alfabeto para representar esse número. Nesse caso, eu coloquei o Y. Então, um número qualquer, coloquei Y porque eu não sei qual é esse número, mais coloquei o sinal da adição e o número 4 na frente. Então, está representada a expressão algébrica. Matematicamente, Y mais 4, e na linguagem materna, nós lemos um número mais 4. Vamos ao segundo exemplo. O dobro de um número. O dobro, nós sabemos que é duas vezes um número. Como eu não sei que número é esse, eu posso colocar qualquer letra do nosso alfabeto. Aqui eu escolhi a letra A. Então, o dobro de um número foi representado por 2A, ou também eu posso representar como 2 vezes A. É a mesma coisa. 2A é a mesma coisa de 2 vezes A. Não é necessário colocar o sinal da multiplicação, certo? Mas se colocar também não está errado. Terceiro exemplo. O triplo de um número menos 4. Então vamos por parte. O triplo é 3 vezes.
de um número. Eu sei que número é esse? Não. Então eu posso colocar uma letra para representar esse número. Nesse caso eu escolhi x. Então, o triplo de um número é 3x. Lembrando que pode ser 3 vezes x, com um ponto aqui entre o 3 e o x. Menos, coloquei o sinal aqui, o número 4 na frente. Então, a expressão algébrica que representa a linguagem materna é 3x menos 4. Simples, né, pessoal? Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, a partir daqui, nós iremos aprender a calcular o valor numérico de expressões algébricas, certo? Numa expressão algébrica, as letras, como eu havia falado anteriormente, são chamadas de variáveis e elas podem assumir qualquer valor. Então, esse valor eu vou atribuir à letra. Então, a partir deste momento que eu atribuo, ou seja, dou um valor para a letra, eu consigo fazer o cálculo e encontrar o valor numérico dessa expressão. Vamos ver aqui alguns exemplos. Encontre o valor numérico de 2a mais 3, ou seja, 2 vezes a mais 3, ou eu posso ler também como o dobro de um número mais 3. Aí vem a pergunta: qual é o valor de A? Nesse exemplo, eu disse que A vale menos 4. Portanto, nós iremos substituir o A dessa expressão por menos 4. Certo? Só lembrando, 2 vezes A posso representar dessa forma aqui. Tá? 2a mais 3 é a nossa expressão algébrica e agora nós iremos trocar essa letra A por menos 4. Então ficou assim: 2 vezes menos 4 por quê? É o valor que nós atribuímos à letra A, ficou entre parênteses, pois ele é um número negativo. Mais o 3. Agora vamos efetuar a multiplicação para depois somarmos. 2 vezes menos 4, fazendo a regra de sinal, mais com menos é menos. 2 vezes 4, 8. Mais 3. Então ficou menos 8, o resultado dessa multiplicação, mais o 3, que está aqui na frente. Menos 8 mais 3, se eu estou devendo 8 e pago 3, eu continuo devendo 5. Então, dever 5 significa negativo. Menos 5. Tá? Ou então eu posso usar a outra regra. Sinais diferentes, diminuo e repito o sinal do maior número. Então, vou diminuir 8 de 3, 8 menos 3, 5. Repetir o sinal do número maior, que nesse caso é o 8. Como o 8 está negativo, o sinal fica negativo. Tá? Só para recapitular, é isso. As expressões algébricas, elas envolvem letras e números, certo? Essas letras nas expressões algébricas são chamadas de variáveis. Variáveis porque elas podem assumir qualquer valor numérico, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Represente o perímetro do retângulo. Mas o que é um perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma das medidas dos lados da figura. Como essa figura é um retângulo, eu irei somar todos os seus lados, certo? Esse lado do retângulo mede x
e esse outro lado aqui maior mede 2x. Ou seja, nós podemos entender que esse lado aqui nada mais é do que o dobro desse lado, né? Já que eu tenho 2x. Mas, qual é a medida desse lado aqui? Esse lado aqui tem a mesma medida desse. Então, esse lado nada mais é do que igual a esse lado aqui, tá? E se esse lado todo mede 2x, o lado oposto a ele também vai medir 2x. Então, esse lado é igual a esse e esse lado também é igual a esse. Agora nós podemos resolver. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, vamos lá. Peguei 2x mais x mais 2x mais o x. Então, eu somei todos os lados dessa figura. Agora vamos resolver. Como nós só temos a letra x, que é a variável, nós somamos 2x mais 1x e 2x mais 1x. 2x mais 1x é 3x. E 2x mais 1x daqui também vai dar 3x. 3x mais 3x, somo 3 com 3 dá 6. Então, x. 6x é o valor do perímetro dessa figura, tá? Então, somei todos os lados. Como todos os lados têm a mesma variável, x, a gente soma 2x mais 1x, 3x, mais 2x dá 5x, e 5x mais 1x dá 6x. Posso resolver também dessa forma. Ou dessa segunda maneira aqui, que foi apresentada no slide. E para finalizar, eu trouxe essa frase de Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, bons estudos e uma semana abençoada a todos.